Olá pessoal, iremos fazer uma série de vídeos apresentando tecnologias presentes nos veículos Scania. Hoje irei apresentar para vocês o freio retarde. Assista esse vídeo até o final e conheça a fundo essa excelente tecnologia. Mas antes de começar, lembre-se de se inscrever em nosso canal, clicar no sininho abaixo para ativar as notificações e aí você vai sempre receber os novos vídeos. O freio retarde é um excelente freio auxiliar presente aqui na saída da caixa de mudanças. O que ele faz, pessoal? Ele reduz a velocidade de saída da caixa de mudanças. Então, a rotação ela vem do motor, passa pela embreagem, caixa de mudanças, e aí vem para a saída da caixa. Aqui na saída a gente tem um freio retarde acoplado. Então esse freio ele faz a redução da velocidade de saída da caixa. Reduzindo essa velocidade de saída da caixa, ele vai reduzir a velocidade do eixo cardan e vai reduzir também a velocidade do diferencial e a velocidade do eixo de tração. Se o veículo tiver dois eixos de tração, vai reduzir a velocidade dos dois eixos de tração. Com isso, eu consigo frear o veículo, reduzir a velocidade do veículo sem a utilização ou minimizando muito a utilização do freio de serviço. E com isso eu reduzo tanto o desgaste do freio de serviço quanto a temperatura do conjunto dos freios, mantendo assim a segurança nas frenagens, porque uma frenagem de longa distância, utilizando somente os freios de serviço, a gente aquece muito o conjunto de freios e pode gerar uma baixa eficiência de frenagem quando for necessário. Então, utilizando o retardo, a gente reduz muito o desgaste dos freios, pode reduzir, aumentar em até 4 vezes a duração do conjunto de freio de roda. E o retardo ele pode ser usado em 90% das frenagens de longa distância, em rodovias principalmente. Mas ele também pode ser utilizado em frenagens mais curtas, conjugado com o pedal de freio. Então é um excelente freio, bastante utilizado aí. Como que ele funciona basicamente, pessoal? Então a gente tem a alavanca lá dentro da cabine do veículo, temos aqui a alavanca e ele possui lá seus 5 estágios de acionamento. Beleza? Então, cada estágio desse, quando eu aciono a alavanca, esse sinal da alavanca ele vai para um módulo coordenador do veículo, e esse módulo manda essa informação para o módulo de gerenciamento da caixa de mudanças. Tá? Então, esse módulo de gerenciamento da caixa de mudanças, ele vai acionar o retardo. Ele vai acionar aqui no retardo, ó, esse conjunto aqui, ó, esse bloco de válvulas aqui. Esse bloco de válvulas chamado V97. Esse bloco de válvulas é um conjunto eletropneumático. Então essas válvulas, o que elas fazem? Ali dentro tem 3 válvulas, são 2 válvulas solenoides e uma válvula proporcional. A válvula proporcional ela vai com relação aos estágios. Então cada estágio ela vai aumentando a pressão ali dentro do retardo. E as válvulas 2 solenoides, ela vai acionar o acumulador de óleo, tem um acumulador aqui dentro, que vai jogar esse óleo para dentro da câmara de frenagem. Tá? E a outra solenoide vai acionar a válvula de segurança, que vai fechar ali e manter essa pressão ali dentro do conjunto. Dentro dessa câmara de frenagem, pessoal, eu tenho esse componente aqui, ó. Eu tenho esse componente chamado rotor. Esse rotor está ligado numa engrenagem e essa engrenagem está ligada na caixa de mudanças. Então, ele está girando o tempo todo junto com a caixa de mudanças. Tem a rotação da caixa e está rodando o rotor. E eu tenho um outro componente parecido com esse, travado na carcaça do retardo, é chamado de estator. Tá? Então, esse conjunto está girando e o estator está travado. Quando aciona os estágios da alavanca, o óleo vem para dentro dessa câmara de frenagem e o óleo cai entre o rotor e o estator e gera um calço hidráulico. Como o rotor está girando junto com a caixa, o estator está travado, esse calço hidráulico, o estator força a frenagem do rotor. Forçando a frenagem do rotor, como ele está ligado na saída da caixa, ele vai frear todo o conjunto, vai frear o eixo cardan, vai frear o diferencial, vai frear todo o conjunto do veículo de tração. Tá? Então é um excelente freio e o princípio de funcionamento dele é simples, bem simples. Beleza? Então aqui no retardo, além disso, a gente tem também sensores. A gente tem aqui sensores esse sensor aqui, que é sensor de temperatura do óleo, tá? Monitora a temperatura do óleo do retardo. Temos um outro sensor aqui de pressão de óleo e temos aqui um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, tá? Esse líquido de arrefecimento, ele vem por esses tubos aqui, ó. Ele vem por esses tubos, entra por baixo, sai por cima e vai lá para o motor. Então é o líquido do motor. Ele está vindo aqui do motor através da bomba d'água, né? Bomba d'água aqui na frente do motor
Ele está girando aqui a bomba d'água, esse líquido está circulando no motor todo e está indo lá para trás na caixa. Tá? A caixa está montada lá, está vindo lá atrás na caixa, entrando na caixa, circulando no retardo e fazendo todo o arrefecimento. Beleza? Então, o mesmo líquido que arrefece o motor, arrefece o retardo. Então, por isso que eu tenho esses sensores de temperatura aqui. E eu tenho que ter um monitoramento muito bom de temperatura, porque a temperatura ela é prejudicial. Vai ser prejudicial tanto para o retardo quanto para o motor, então tem que ter um monitoramento. Quando essa temperatura, pessoal, do líquido chega por volta de 98 graus de temperatura, o retardo começa a perder eficiência, o sistema começa a cortar os estágios do retardo. Então o retardo pode estar acionado a alavanca que ele é cortado, tá? Por quê? Para proteger o sistema. E quando ele chega ali por volta de 103 graus, ele é cortado 100%, então você não tem retardo, beleza? Pode estar acionado completo que não vai ter retardo. E o óleo é a mesma coisa. Quando o óleo chega ali por volta de 165 graus, a temperatura do óleo, o retardo ele é cortado 100%, beleza? Então, para a gente manter uma eficiência do retardo, eu tenho que ter rotação no motor. Eu tenho que trabalhar com a bomba d'água, tendo uma rotação boa, para ter uma vazão boa para chegar lá no retardo. Porque se eu estiver trabalhando com o motor em 1000 RPMs, 1100 RPMs e usando o retardo, não vai ter uma vazão suficiente para arrefecer o retardo que está lá atrás. E aí você vai gerar um superaquecimento no retardo e vai perder a eficiência de frenagem dele. Beleza? A manutenção básica do retardo, pessoal, praticamente é a troca do óleo e troca do filtro de óleo. É a manutenção preventiva básica dele. Quando a gente é necessário fazer manutenções corretivas no retardo, a gente faz a troca de reparos internos do acumulador, troca o retentor do eixo do retardo e faz o reparo das válvulas ali. É um reparo bem básico, juntas, essas coisas, beleza? Então o retardo é um componente simples, bem eficiente, tem um torque de frenagem altíssimo, né? Esse retardo aqui ele saiu, essa versão do retardo saiu em 2012, que é o retardo que a gente tem hoje, né? Teve algumas atualizações, mas é o retardo que a gente tem hoje, esse modelo, a gente chama de retardo tipo 2. E a eficiência dele de frenagem, ele saiu com 3.500 Nm de torque. 3.500 de torque. É um torque alto, um torque bem alto. E o retardo que a gente tem hoje nos veículos de mineração e veículos rodoviários, ele tem 4.100 Nm de torque. E no ônibus, 3.860. Então, no ônibus, 3.860, no veículo rodoviário e mineração, 4.100. E o veículo rodoviário com cubo redutor e veículos de distribuição, 3.500 Nm. Só para a gente fazer uma comparação, o V8 620 tem 3.000 de torque, 3.000 Nm de torque. O retardo é mais fraco, o nosso tem 3.500. Então, é uma força de frenagem gigante. Tá? O retardo hoje, pessoal, do rodoviário e dos ônibus, ele tem uma desativação. O que ele faz? Ele desliga completamente o rotor, ele desliga completamente a engrenagem ali do retardo e da caixa. Então, por que ele faz isso? Para reduzir peso no conjunto e reduzir o consumo de combustível. Reduz 1% no consumo nos veículos rodoviários de velocidade. E nos veículos de mineração e os veículos de distribuição não tem essa desativação porque geralmente trabalham em baixas velocidades. Tá? Então a redução vai ser muito baixa. Beleza? Então basicamente o funcionamento dele é esse. Tem alguns detalhezinhos internos a mais, mas o básico é esse. Beleza? Bom pessoal, temos uma vista aqui lateral da caixa de mudanças, aqui o tubo de arrefecimento, que vai fazer a circulação, os dois tubos, né, vão fazer a circulação do líquido de arrefecimento, o flange da caixa, que vai ser acoplado aqui o eixo cardan, vai ser ligado nos diferenciais, aqui o bloco de válvulas, solenoides, V97, temos aí as duas solenoides e a válvula proporcional aqui dentro, o conjunto, vai ser comandado pelo módulo de gerenciamento da caixa de mudanças. Então são válvulas eletropneumáticas que vão acionar a parte hidráulica do retardo. E aqui os sensores, né, de temperatura do óleo, pressão de óleo, temperatura do líquido de arrefecimento. O radiador do retardo, vista lateral dele, e o retardo é esse conjuntinho aqui, que está acoplado ali na seletora da caixa de mudanças. Então esse é o conjunto, vista lateral. Bom pessoal, estamos aqui no interior de um veículo que possui freio retarder. Aqui temos a alavanca de acionamento do retarder, temos aqui os 5 estágios, 5 estágios. Esses estágios, a gente vai ter o torque máximo do retarder
distribuído nesses 5 estágios. Então, se a gente tem um retarder de 3.500 Nm, ele vai ter esses 3.500 dividido em 5 estágios. Se for um retarder de 4.100, os 4.100 dividido em 5 estágios. Se for um 3.860 do ônibus, dividido nos 5 estágios, tá? Então a gente tem todos os estágios do retarder aqui na alavanca. Qual que é a rotação correta, pessoal, de utilização do retarder? A rotação correta de utilização dele é a rotação de 2.000 RPMs, aquela faixa azul lá do painel. Então, quando eu acionar o retarder, em qualquer estágio dele, eu tenho que estar nessa rotação de 2.000 RPMs. Por que isso? Para você ter uma eficiência máxima de refrigeração do retarder, uma eficiência máxima do retarder. Se você trabalha em rotação baixa com o retarder, está descendo com a rotação baixa e aciona o retarder, dependendo do tempo que ele vai ficar acionado, o retarder vai aquecer muito e ele pode cortar os estágios, tá? Então a gente tem que ter rotação para ter o fluxo do líquido de arrefecimento vindo do motor para arrefecer todo o conjunto e manter a eficiência máxima dele por todo o tempo, tá? Os retarders que tem desativação, que é o retarder a partir de 2015 para os veículos, a partir de março de 2015 para os veículos rodoviários e os ônibus rodoviários, eles têm que, quando você aciona a alavanca no estágio 0, ele desativa, ele desliga o retarder completamente da caixa de mudança. Então a gente consegue uma redução no consumo ali de aproximadamente 1%. E aqui também a gente tem o acionamento do retarder no modo automático. No modo 0 ele acionado estágio por estágio. No modo automático ele fica conjugado com o pedal de freio. Então aciona o pedal de freio, se acionar só a folguinha do pedal, entra só o retarder. Se acionar um pouco mais o pedal de freio, vai entrar o retarder juntamente com o freio de serviço, aumentando aí a eficiência de frenagem. E aí, pessoal, gostou do nosso vídeo? Então curta, compartilhe, deixe um comentário, conte sua experiência sobre a utilização do retarder, sobre o que vocês acham do retarder. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até a próxima.